Eu irei falar hoje sobre sonhos interrompidos. Será que o diabo ele tem tentado sepultar os teus sonhos? O texto retrata o momento em que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego são levados para a Babilônia. Eram apenas jovens com um futuro promissor em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que eles são levados para uma terra estranha, idólatra, profana. Eles eram jovens cultos, da nobreza. E aqui eu vejo que eles tinham sonhos, objetivos a serem alcançados, mas eles foram interrompidos. Eu não sei o que você pensava quando você ainda era apenas um adolescente, um jovem. Eu não sei aonde você desejou chegar, mas eu quero dizer que Deus, Ele vai te levar além das tuas expectativas. Os sonhos daqueles jovens talvez não ultrapassassem as fronteiras de Jerusalém. Talvez eles pensassem: nós faremos parte do governo de Jerusalém, nós iremos ajudar o nosso povo. Mas Deus queria levantá-los para ajudar o mundo inteiro. Talvez você não esteja na terra em que você almejava estar, ao lado das pessoas que você almejava estar. Talvez assim como aqueles jovens, você foi arrancado dos braços da sua família, dos seus amigos. Você está em um lugar indesejável, um lugar desagradável. Mas eu quero que você, mediante essa palavra, entenda que Deus tem um plano e o seu plano é perfeito. Aleluia! Tudo que o diabo faz para tentar interromper os nossos sonhos só cooperam para que eles se concretizem. Quando venderam José, pensaram: o que será agora dos seus sonhos? O que será desse sonhador? Será que ele vai continuar sonhando? Não sabiam eles que estavam empurrando José para o propósito, para a concretização dos seus sonhos. Tem gente que lança pedra em você, mas não sabe que essas pedras serão os degraus que você vai subir. Tem pessoas que lhe colocam em determinadas circunstâncias, situações que você desconhece, que você ignora, e diz: Deus, como é possível o Senhor permitir? No meu sonho tudo era perfeito, mas entre o sonho e a concretização do sonho existe um processo. E esse processo muitas vezes é doloroso, é desconfortável, desagradável. Nós passamos por alguns ajustes, mas eu quero que você, a partir de hoje, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Eu não sei se Ele te mudou de lugar, mudou as companhias. Talvez você até precise aprender um novo idioma. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que aqueles jovens foram levados para a Babilônia. E o rei Nabucodonosor disse: eu quero que eles se tornem babilônicos, que eles comam como nós comemos, que eles se comportem como nós nos comportamos. Mas o interessante é que eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro deles. Você não vai se corromper, Deus vai te preservar na Babilônia. Cadê os Daniéis? Os Daniéis, e Sadraque, Mesaque? Cadê aqueles que na Babilônia Deus vai levantar? Não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Sabe, irmão, talvez você esteja em um lugar que você não quer estar, mas Deus te colocou aí para você ser luz em meio às densas trevas. Você diz: eu queria sair desse lugar. Não, Deus vai te honrar nesse lugar.
Glória a Deus. Deus, Ele quer que você seja luz. Ele quer que você glorifique o nome dEle, para que aqueles que ali estão possam dizer: existe um Deus no céu. Ai, irmão. A Bíblia diz que no dia que Daniel saiu da cova, o rei Dario escreveu um decreto e disse que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque não há outro Deus que possa livrar alguém da cova como esse Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, ele ficou, ai, ele olhando para aquela situação e disse: é impossível, porque os homens que lançaram eles na fornalha morreram, mas eles estavam caminhando dentro da fornalha junto com o quarto homem. Ei, você pode estar na fornalha, mas o quarto homem está com você. Você pode estar na cova, mas Deus ainda fecha a boca dos leões. Glória a Deus. Primeiro capítulo de Daniel, versículo 3 e o versículo 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Entenda que eles não queriam qualquer um, eles queriam os melhores, os mais sábios, os que tinham conhecimento, intelecto, os que vinham da nobreza ou da família real. Porque você sabe por que Satanás ele tenta tanto destruir a sua vida? Porque ele sabe o propósito de Deus, o que ele tem a realizar através de você. Por isso que ele investe. Você sabe o que os reis daquela época faziam? Quando eles invadiam uma cidade, eles levavam consigo os cativos, mas não eram qualquer um. Eles levavam a nobreza, os mais sábios, os que tinham mais conhecimento. Deixa os pobres aí, porque eles vão ficar batendo cabeça e dificilmente eles vão se reerguer novamente. Porque onde não tem quem governe, quem lidere, quem tenha sabedoria, conhecimento, o povo perece. Pois a palavra nos diz que por falta de conhecimento o povo perece. Então eles sabiam que a nação continuaria subjugada se eles tivessem consigo na corte os nobres, os sábios daquela nação. E por isso que eles levaram Daniel e os seus amigos. Eu sei que com eles muitos outros jovens foram, mas eu não sei o porquê, mas a Bíblia diz que eles fizeram a diferença. No dia que o rei preparou a estátua, ele disse: quem não se prostrar, vai para a fogueira, vai ser queimado, vai sofrer na fornalha, vai morrer, vai ser executado. A Bíblia diz que só 3 jovens não se curvaram. Imagina os demais que vieram de Jerusalém dizendo: olha, é melhor se curvar e permanecer vivo. Irmão, quem não está disposto a guardar os seus princípios, a obedecer a Deus e apenas se curvar a Deus, será mais um na Babilônia, será governado por ela. Sabe, irmão, não se corrompa. Está chegando a política agora, ano eleitoral, e quantos vão se corromper vendendo o seu voto? Quantos vão se corromper tratando a política de uma forma medíocre, profana, promíscua? Na política passada, na campanha passada, um pastor chegou para mim e disse: pastor, eu fiz umas coisas erradas nessa política, porque eu queria que meu candidato ganhasse, então eu agi errado. Eu meti os pés pelas mãos, que Deus tenha misericórdia de mim. Pouco tempo depois ele morreu. Sabe, irmão, escuta bem o que eu vou lhe dizer. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E ai daqueles que escandalizarem o reino dos céus.
o nome de Cristo. Você é nação eleita, sacerdócio real. Não se rebaixe. Muitos vão estar adorando os políticos nessa época. Eles vão estar distribuindo dinheiro, cestas básicas, trazendo muitos benefícios para o povo. Mas a grande verdade é, irmão, que aquele que adora a Deus, que obedece os princípios das Sagradas Escrituras, não irão se dobrar diante dos bezerros de ouro, não irão adorar, venerar. E foi isso que aqueles meninos fizeram. Nabucodonosor pensou: são apenas meninos, é fácil mudá-los. Vai nessa. São apenas meninos, nós iremos influenciá-los. Não, irmão, não foram eles que influenciaram aqueles meninos, foi os meninos que influenciaram a Babilônia. A Babilônia nunca mais foi a mesma, porque toda vez que havia uma crise na Babilônia, diziam: chama Daniel, chama aqueles meninos, porque sobre eles tem um conhecimento que nós não conhecemos. É a sabedoria do Deus Altíssimo que está sobre eles. Glória a Deus. A Bíblia diz que no dia quando Nabucodonosor morreu e Belsazar assumiu o trono, uma mão escreveu na parede. Ele disse: olha, se alguém interpretar o que está escrito ali, eu vou colocar um colar de ouro sobre o seu pescoço, eu vou lhe recompensar. Ele procurou entre os sábios da Babilônia, ninguém conseguia dizer o que estava escrito na parede. Mas a Bíblia diz que disseram para ele: olha, tem um homem chamado Daniel. Esse homem sabe dizer o que está aí. Ele tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Irmão, se fosse eu ou você e olhasse para a parede, aquela palavra de juízo, de condenação, será que você diria, irmão, para o rei? Naquela conjuntura política, irmão, era execução, concorda comigo? Você estava colocando sua cabeça na forca. Mas Daniel olhou para o rei e disse: você foi pesado, achado em falta, o seu reino será tirado. Aí o rei começou a tremer. A Bíblia diz que ele tremia, apavorado. Ele disse: recompensa esse homem, porque ele falou a verdade. Aleluia, irmão. Escute o que eu vou dizer: seja comprometido com a verdade, ande na verdade. Aleluia. Pode ser que quem esteja andando na mentira escute você falando a verdade, se arrependa, reconheça o senhorio de Cristo e a sua vida seja transformada. Glória a Deus. O problema é que está faltando Daniel, irmão. Todo mundo quer agradar o rei, todo mundo quer falar o que o rei quer ouvir. O espírito de engano está aí, os falsos profetas. Por esse dia uma pessoa chegou para mim profetizando: vai, pastor, Deus vai fazer isso. Quando terminou profetizar, disse: pastor, não tem como o senhor fazer algumas coisas por mim? Já começou a cobrar a profecia, né, irmão? Pastor, é porque para se concretizar algumas coisas o senhor tem que fazer por mim. Falsos profetas, irmãos. Eu quero que você, mediante essa palavra, entenda que Daniel sempre disse: a revelação não vem de mim, vem de Deus. Aleluia. Eu sou apenas um pobre, miserável pecador. Agora ele revela. Nós estamos sempre cantando aquele hino: se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas sabe quem começou a cantar esse hino, irmão, há muitos anos atrás? Foi Daniel, foi seus amigos. Porque quando o rei disse: Daniel, o Deus a quem continuamente você serve, será que ele vai te livrar da porta? Ele disse: se ele quiser. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele também continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando Nabucodonosor chegou para o jovem e disse a eles: será que vocês vão ser preservados da fornalha? Olha, se ele livrar, bem, se ele não livrar, nós continuaremos adorando a ele, porque nós não adoramos pelo que ele faz, mas sim pelo que ele é. Glória a Deus. Vou pregar a verdade hoje, irmão. Muitas pessoas não querem congregar nesta igreja.
Por pregar a verdade, algumas cadeiras estão vazias, mas eu aprendi que a verdade é inegociável. Você tem noção de quantas pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, se o senhor continuar pregando contra o adultério, eu vou sair da igreja. Se o senhor continuar pregando contra a fornicação, eu vou sair da igreja. Eu não suporto mais ouvir isso, pastor. Olha, outro pastor diz que Deus entende, que Deus aceita, porque o senhor prega contra isso. E eu disse: ó, irmão, eu vou continuar pregando. Agora eu vou sair com toda a minha família, porque eu não aguento mais. É algo que me incomoda, pastor. Eu saio angustiado, eu saio triste. É para Deus te mudar, é para Deus te transformar. As pessoas estão sendo anestesiadas para irem para o inferno. Mas Deus não te trouxe aqui para que o seu ego seja massageado. Eu vou continuar te dizendo: é chegado o reino de Deus. Se arrependa enquanto há tempo. Não ignore a voz do Senhor. Era o que Daniel fazia na Babilônia. A Bíblia diz que quando investigaram a vida de Daniel, não encontraram nada para culpá-lo, para condená-lo. Ele era um homem irrepreensível. Se alguém investigar a tua vida dentro de casa, irmão, o que é que vão encontrar? No teu ambiente de trabalho. Irmão, se investigar como é que você continua agindo na rua. Ei, seja luz em meio a densas trevas, seja sal. Se o sal se tornar insípido, só serve para ser pisado. Sabe por que muitos sonhos estão sendo interrompidos? Não é porque Deus não tem poder para realizar sonhos em meio às impossibilidades. É porque as pessoas são infiéis, se corrompem. Mas aquele que permanece firme, irmão, aquele que continua temendo ao Senhor, do tempo certo, Deus o honrará nesta terra. A Bíblia diz que José é vendido como escravo, mas ele continua fiel a Deus. Na casa de Potifar, aquela mulher bela, esplendorosa, coloca os olhos sobre José. Ah, irmão, talvez fosse eu ou você, a gente pensasse: já estou aqui mesmo, Deus esqueceu de mim, estou sendo maltratado. Essa mulher bonita. É o costume da época os servos se deitar com as suas senhoras. Então eu não posso dizer não a ela. Mas José disse: eu não pecarei contra o meu Deus. Aleluia. Se José tivesse deitado com a mulher de Potifar, jamais ele se tornaria governador. Se Daniel comesse dos manjares da Babilônia, jamais ele teria governado a Babilônia. Sabe por quê, irmão? Os teus sonhos são interrompidos quando você começa a andar pelo caminho das trevas, quando você começa a enveredar pela mentira, pela prostituição. Eu encontro por aí líderes, uma oratória impecável, pessoas preparadas, conhecedoras das Sagradas Escrituras, mas estão na mesa de um bar, em uma boca de fumo. Você sabe por quê, irmão? Eles agem como Esaú. Trocaram o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Trocaram algo maravilhoso, eterno, por algo transitório, momentâneo, um prazer leviano. Aleluia. Quantos irmãos estão resvalando o pé? Não é porque não tem domínio sobre a sua carne, pois a Bíblia diz que nós não somos tentados, provados além das nossas forças. Sempre quando somos tentados, Deus já providenciou escape. Eu sou um homem, irmão, sujeito às mesmas paixões que você. Mas um dia, duas mulheres muito belas, uma loira e uma morena, eu entrei em um determinado ambiente, elas fecharam a porta e disseram: nós queremos estar com você. Eu olhei para elas e eu disse: aqui não, vamos ali em outro lugar. Eu coloquei elas dentro do carro e levei elas para onde a minha esposa estava. E quando eu abri a porta, na época minha esposa era minha secretária, eu disse: entre, deixa eu apresentar a vocês a minha esposa. E elas olharam para mim e disseram: mas o que é que você está fazendo? Eu disse: eu vim apresentar a vocês a minha esposa e dizer a vocês que eu estou muito bem resolvido em Deus e no meu casamento. Aleluia. E se eu fosse vocês, eu teria vergonha. Somos
mulheres tão formosas. Você tem um namorado, você é noiva. Se passar por um papelão desse, isso é uma vergonha. Se convertam. E elas começaram a chorar. E disseram: até hoje nenhum homem nos resistiu. Até hoje todas as nossas investidas deram certo. E elas olharam para minha esposa e disseram: você tem um homem fiel. E eu olhei para elas e disse: não, minha querida, eu não sou fiel à minha esposa, eu sou fiel a Deus. Aleluia. E como eu respeito a Deus, jamais eu trairia a minha esposa. A minha esposa desconfiou de mim. A gente estava recém-casado até aquele dia. Depois daquele dia ela disse: não, se ele não caiu nessa, escuta o que eu vou dizer, irmão. As investidas do diabo virão. Elas virão contra a tua vida. E não pense que vai diminuir, não, irmão. Ele continua investindo. Cada dia que se passa, irmão, ele aumenta o prato. Cada dia que se passa, ele aumenta a oferta. Se ele não te comprou com dinheiro, ele tenta te comprar com sexo. Se ele não te compra com sexo, ele tenta te comprar com poder. Você tem noção de quantas propostas eu recebo aqui? Sou pastor de uma pequena igreja, irmão. E quantas vezes a pessoa diz: pastor, o senhor está pagando para trabalhar lá. Venha para essa igreja aqui que a gente vai lhe pagar um bom salário. O senhor vai viver confortavelmente e vai continuar fazendo a obra do Senhor. Eu digo: não, irmão, meu propósito não é esse. Meu propósito é cuidar de vidas. E se Deus me plantou lá, eu não me movo pela necessidade, eu me movo pelo propósito. Escuta o que eu vou dizer, irmão: pare de se mover pela necessidade, se mova pelo propósito, para que os sonhos de Deus na tua vida não sejam interrompidos. O propósito do diabo, irmão, é roubar a sua paz. O propósito do diabo é lançar você na lama. Sabe, irmão, Deus te levanta, sim, Ele te levanta. Deus te perdoa, perdoa. Mas assim como Saul, Deus tira o reinado da tua mão e entrega na mão de Davi. Tem muitos que assim como Saul, Deus abençoou. Mas o que é que Saul fez, irmão? Se consultou com feiticeira. O que Saul fez, irmão, foi desobediente. A Bíblia diz que isso desagradou a Deus. Então Deus tirou o reinado das suas mãos e entregou na mão de Davi. Se você vê, o que Davi fez foi muito mais hediondo do que Saul, pelo menos aos nossos olhos. Ele se deitou com a mulher de seu soldado, mandou matar. Mas sabe qual é a diferença entre Saul e Davi? E por que a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus? É porque toda vez que Saul pecava e era repreendido pelo profeta Natan, toda vez que ele pecava e era repreendido pelo profeta Samuel, ele dava uma desculpa. Não, foi por causa disso. Deixa eu explicar. Ele argumentava, e quem é bom em argumento é péssimo em arrependimento. Agora, toda vez que Davi pecava, que Natan colocava o dedo na cara dele e dizia: você pecou. Ele dizia: eu pequei mesmo. Me perdoe, Senhor. Ele se lançava aos pés do Senhor, reconhecia o seu erro. Cuidado, irmão, com a dureza do seu coração. Cuidado, irmão, porque eu tenho certeza que Daniel não foi perfeito. Ele foi sujeito às mesmas paixões, ele teve lá as suas fraquezas. Jacó, Isaac não foram perfeitos. José não foi perfeito. Mas há poucos homens na Bíblia que a palavra não descreve as suas falhas. Você sabe por quê, irmão? Porque as suas virtudes sobrepujaram os seus defeitos, as suas fraquezas. Foram homens que da fraqueza tiraram forças. Irmão, quando eu olho para as Sagradas Escrituras, eu percebo que vale a pena ser fiel, que vale a pena andar em retidão. Existe um preço a ser pago. Eu não sei aonde você quer chegar, irmão, mas eu sei que você não vai chegar de todo jeito. Por esses dias eu fui na casa do irmão, ela estava com uma garrafa de bebida numa mão, uma piola de cigarro na outra, e disse: pastor, daqui uns dias eu vou para o céu. Desse jeito, irmão, vivendo nessa prática. E ela disse: Deus me ama, pastor, ele não vai me lançar no inferno. Existe, irmão, um falso evangelho sendo pregado por aí, que você pode fazer tudo aquilo que você deseja, e Deus, por lhe amar, vai continuar lhe abençoando, e ao findar de tudo Ele ainda vai te dar a vida eterna. Mas escuta o que eu vou dizer, irmão:
A Bíblia nos ensina: se fizer o bem e me ouvir, comerei do melhor dessa terra. Agora, se você rejeitá-lo, você vai para o chiqueiro, desejar comer o que os porcos comem. Por isso que tem muitos que são escolhidos, irmão, cheios de talentos, preparados, pessoas teologicamente cultas, mas estão em situações tão impróprias. Você sabe por quê, irmão? Porque assim como Sansão, são profanos. Sansão nunca poderia ter bebido, mas bebeu. A vida dele foi se embriagar. Sansão não poderia viver uma vida de prostituição, mas ele não podia ver uma mulher. A Bíblia diz que ele falou para os seus pais: os meus olhos só se voltam para as filisteias, eu só me agrado delas. Os seus pais disseram: mas não tem nenhuma entre nós que você se agrade. Não, eu só me agrado das filisteias. E o seu filho, irmão, foi perdendo os seus olhos. Sansão só começou a enxergar depois que ficou cego. E tem gente que é assim, irmão. Parece que tem que perder tudo para entender que existe um Deus no céu. Mas a Bíblia diz que o que ele veio para cumprir, ele cumpriu. Em sua morte, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Irmão, se tu não glorificar a Deus em vida, no dia que tu morrer, tu vai glorificar. Porque quem sabe muitas pessoas vão passar pelo caixão e vão dizer: tinha tanto talento, era uma pessoa maravilhosa, mas trouxe tanto escândalo. Sabe, irmão, eles vão dizer: eu não quero ser como ele, eu não quero ter o fim que ele teve. Escuta o que eu vou dizer, irmão. Saia daqui com essa palavra no seu coração. Não permita que Satanás interrompa os sonhos de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz que depois que Jacó foi abençoado, Esaú chegou para Isaac e disse: pai, me abençoa. Ele disse: não, tudo que eu tinha que abençoar eu já abençoei, foi a Jacó. Ele disse: mas pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. E então Isaac estendeu a mão e disse: você será servo do seu irmão. Quem entendeu o mistério, irmão? O direito era de Esaú. Ele mendigou a bênção. O problema é que tem gente abrindo mão do privilégio, abrindo mão da posição. Aí depois que veio o irmão abençoado, diz: eu queria tanto, essa posição era minha. Mas Deus já ocupou a posição. Se você está aqui hoje, irmão, é porque Deus ainda está com a posição. Ah, olha, é porque Deus ainda quer te honrar, Ele ainda quer te abençoar, senão você já estava lá fora. Se você está aqui é porque Deus está te dando uma nova oportunidade, para que os sonhos não sejam interrompidos. Tem pessoas aqui, irmão, que Deus quer levar para fora desse país. Tem pessoas que Deus quer alargar as fronteiras, expandir os horizontes. Mas se você se corromper, irmão, se você andar pelo caminho das trevas, você vai perder todas as oportunidades. Eu não seria quem eu sou hoje, irmão, se eu não tivesse deixado para lá, abrir a mão, se eu não tivesse abrido mão de tudo aquilo que foi me oferecido por Satanás. Você não tem noção de quantas propostas surgiram, e surgem até hoje. E não pensa que diminui não, irmão, só aumenta. A gente pensa: não, vai chegar um tempo que eu vou ter sossego. Não, irmão, a proposta aumenta, o valor aumenta. Sabe, irmão, Satanás, ele não desiste, ele quer te envergonhar. Mas diga assim: eu já saí da vitrine. Diga bem forte, mas diga assim: eu já saí da vitrine. Eu não estou à venda. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele. Saia da vitrine nesta noite. Saia da vitrine. Você não está à venda. Você foi comprado por um alto preço. Não se venda a preço de banana. Você tem um valor. O Espírito de Deus se move em você. Amém? Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Deus, eu apresento a Ti a vida de cada um que chegou a este lugar, cada um que foi tocado pelo Teu Santo Espírito através da Tua palavra. São pessoas, ó Pai, que estão aonde não querem estar, vivendo o que não querem viver, mas o Senhor levou eles para esta situação, para que eles sejam luz, ó Pai, em meio a densas trevas. Tudo que Daniel queria era voltar para Jerusalém, mas o Senhor levantou Daniel em Jerusalém. Ele se tornou primeiro ministro da corte babilônica.
A Bíblia diz, ó Pai, que Daniel prosperou no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Belsazar, no reinado de Dar, de Ciro. A Bíblia diz que passaram-se os reis, mas Daniel continuou prosperando. Olha, Pai, eu peço a Ti pela vida dos Teus servos, para que eles prosperem independente das circunstâncias, eles prosperem pela sua fidelidade, pela sua integridade, pelos seus princípios, por andarem na verdade, por ser luz. Eu sei que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que estão comprometidos contigo para o Senhor levantar nesta Babilônia. Seja com os teus servos, ó Pai, e levante-os e faça cumprir os teus sonhos em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tem algum Daniel aqui, irmão? Glória a Deus. Tem alguém que Deus pode levantar, que esse sonho não seja interrompido? No versículo 8 do primeiro capítulo de Daniel diz: e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Sabe o que significa isso, irmão? Ele não precisava tomar a decisão todo dia. Quando ele chegou lá, ele decidiu, ele disse: eu não vou me contaminar. Todas as vezes que as propostas vinham, ele não ficava analisando, eu me contamino ou não. Ele já tinha decidido antes. Tem coisas que você precisa decidir, irmão, e toda vez que Satanás vier, você diga: não, pega o próximo, porque eu já estou cheio, eu estou cheio.